Bom, será que uma área de terra deve ser um campo de cultivo ou uma floresta preservada? A resposta para essa pergunta, na verdade, está bem debaixo dos nossos pés. Hoje a gente vai desvendar a ciência por trás dessa decisão, que é fundamental para a gente usar a terra da melhor forma possível. Pois é, parece uma pergunta óbvia, né? Mas a resposta é bem mais complexa do que parece e, como eu disse, está escondida no solo. Vamos mergulhar nisso juntos? É que é o seguinte, para a gente usar a terra sem esgotar, sem destruir, primeiro a gente precisa entender o que ela mesma está dizendo sobre si. Quais são os pontos fortes dela e, claro, quais são as fraquezas. É exatamente aí que a ciência entra, com um processo de avaliação bem detalhado. Para começar, os cientistas fazem uma espécie de check-up geral, sabe? Eles olham para 5 fatores principais que podem limitar o uso da terra. O primeiro ponto é a fertilidade. Pensa no solo como se fosse um prato de comida para a planta. Será que ele tem todos os nutrientes que ela precisa para crescer forte e saudável? Ou será que ele está precisando, digamos, de um tempero extra, um adubo? Depois, a gente olha para a água. Chove o suficiente por ali? Ou é uma área que vive sofrendo com a seca? Porque, claro, a falta de água limita e muito o que pode crescer ali. Mas olha só, o contrário também é um problemão. Um solo encharcado o tempo todo, seja por má drenagem ou por alagamentos, acaba sufocando as raízes das plantas. Elas morrem afogadas, literalmente. E aí vem o risco de erosão. Imagina só, aquela camada mais rica do solo, cheia de vida, sendo simplesmente carregada pela chuva ou pelo vento. Em lugares mais inclinados, com solos mais frágeis, esse perigo é constante. E por último, um fator super prático, dá para usar máquinas agrícolas ali? Porque na prática, um terreno muito inclinado, cheio de pedra, com solo muito rasinho, pode simplesmente inviabilizar a agricultura moderna. Mas calma lá, a história não para por aí. As condições naturais da Terra são só uma parte da equação. A outra parte somos nós, com a tecnologia e os recursos que a gente aplica. E é aqui que a coisa fica muito interessante. O potencial de uma terra não é uma sentença definitiva. Ele muda de acordo com o nível de manejo. Num extremo, a gente tem o que se chama de nível primitivo, com trabalho manual, que depende totalmente do que a natureza oferece. No outro extremo está o nível desenvolvido, com máquinas, investimento e tecnologia para corrigir os problemas da terra. Então, quando a gente junta as limitações naturais com esse nível de tecnologia que pode ser aplicado, os cientistas conseguem dar uma espécie de nota para a Terra. É o que eles chamam de grupo de aptidão. Esse sistema cria uma espécie de ranking da terra em 6 grupos. Os grupos de 1 a 3 são considerados aptos para lavouras, sendo o 1 o melhor de todos. Já os grupos 4 e 5 são mais indicados para usos menos intensos, como pastagens ou reflorestamento. E o grupo 6? Bom, esse aí é para deixar quieto, é a área de preservação total. Ok, mas essa não é a única forma de fazer essa avaliação. Existe um outro sistema, também muito usado, que é um pouco diferente e tem um foco bem grande na conservação. Esse sistema divide a terra em 8 classes. As 4 primeiras são adequadas para cultivo, mas exigindo cada vez mais cuidados. Da classe 5 até a 7, o ideal já é pasto, floresta. E a classe 8, intocável. É para preservação da vida selvagem, das nascentes. Tá, mas e daí? Por que todo esse trabalho de classificar, de dar nota para a terra? Bom, a gente chega agora no ponto crucial, porque as consequências de errar nessa escolha podem ser, sem exagero, catastróficas. Quando a gente força a barra e tenta cultivar um lugar que não aguenta o tranco, a terra reage. E a reação mais comum e mais devastadora é a erosão pela água. É como se o solo começasse a sangrar, perdendo sua parte mais fértil. E olha só como o estrago vai aumentando. Começa de um jeito quase invisível, a tal da erosão laminar. Daí vira sulcos. Se nada for feito, esses sulcos viram ravinas enormes. E o estágio final é a vossoroca, que é uma ferida gigantesca e aberta na paisagem, um desastre ambiental. Então, o ponto central é esse. Evitar que a erosão aconteça é simplesmente fundamental. Não só para a saúde do planeta, mas para a nossa própria capacidade de continuar produzindo alimentos no futuro. A boa notícia é que a gente tem as ferramentas para evitar esse cenário de destruição. São práticas inteligentes, como o plantio direto, que protege o solo, ou o terraceamento e o cultivo em nível, que basicamente diminuem a velocidade da água no terreno. A ideia é trabalhar a favor da natureza, não contra ela. No fim das contas, esses sistemas de classificação são como um mapa, um guia que nos mostra o melhor caminho a seguir para a gente garantir comida na mesa para as próximas gerações e, ao mesmo tempo, proteger os ecossistemas que são vitais para a nossa sobrevivência. A Terra está o tempo todo contando uma história para a gente. Uma história escrita no tipo de solo, no relevo,
na presença ou ausência de água. A grande questão que fica é: será que a gente está parando para ouvir, para aprender a ler essa história e agir de acordo com ela? Porque o nosso futuro depende, e muito, da nossa resposta.